Turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e no nosso vídeo de hoje da série Curiosidades sobre Opala, continuando a pequena minissérie iniciada na semana passada, nós falaremos sobre o Opala e a sua relação com as grandes frotas. Primeiramente, eu quero agradecer a você inscrito no nosso canal. Atingimos essa semana, na verdade, ultrapassamos essa semana o número de 360 inscritos. Muito obrigado. Estou muito feliz, com o carinho de vocês nos comentários, dizendo, os amigos aí comentando que tem sido de grande valia os nossos vídeos, perguntando, inclusive, pedindo informações extras, comentando, poxa, isso aqui me ajudou, me esclareceu, cara. Isso é muito gratificante para mim, aliás, não só para mim, mas para todos nós do 676 Clube, que formamos esse clube, que reunimos essa gama de informações para trazer aqui para você, através desses vídeos, ok? Humildemente eu peço a você que ainda não se inscreveu, que por favor se inscreva no nosso canal, para que a gente consiga levar esse trabalho cada vez mais adiante, para um número cada vez maior de pessoas, ok? Curta os nossos vídeos, deixa seu comentário, deixa a tua sugestão, a tua crítica também, porque as suas críticas também nos ajudam a crescer, ok? E, lógico, por favor, siga também as nossas redes sociais, facebook.com/676clube, Instagram, @676clube e também o nosso e-mail, caso você queira tirar alguma dúvida diretamente conosco, ok? Nosso e-mail é 676clube@gmail.com. Super fácil, ok? Inclusive, eu faço questão de pôr as legendas aqui para que você possa pausar o vídeo, ler e anotar. Beleza, turma? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Senhores, a GM sempre teve uma relação muito próxima das grandes vendas, ou melhor dizendo, das vendas diretas. Você fala, pô, Fernando, o que é venda direta? Venda direta é um termo utilizado pelas montadoras para as negociações diretamente com grandes compradores, grandes frotas, ok? E nisso a gente pode falar sobre taxistas, a gente pode falar sobre frotas de locadora, forças armadas, forças governamentais. E nisso o Opala foi muito presente, gente. Inclusive vocês vão notar, eu vou fazer questão de colocar no clipe que nós veremos logo em seguida, a esse meu vídeo comentado, propagandas lá no início da produção do Opala, já falando sobre as qualidades do Opala como táxi, Eles fizeram colocar, inclusive eu lembro bem, eles entrevistaram um taxista chamado Sr. Luiz Daniele, que estava super feliz com o carro na praça. Por quê, gente? O Opala, como vocês viram no vídeo anterior, ele foi lançado na carroceria sedã, ok? E para um taxista, cara, era o que ele buscava naquela época. Um veículo espaçoso, um veículo potente, mesmo na versão 4 cilindros, o torque do motor 4 cilindros era muito bacana, principalmente para onde para aí dentro das grandes cidades. Ele era relativamente acessível na versão especial, que geralmente os taxistas adquirem ou as versões de entrada ou as versões intermediárias. Inclusive eu faço questão de ressaltar algumas imagens que vocês verão aqui, da frota da Rádio Táxi de São Paulo, a vermelho e branco, tão comum nas ruas e principalmente aos arredores ali do aeroporto de Congonhas. Observem um número imenso de Opalas Comodoros, ok? Por quê? Porque justamente a versão que a GM designava para o táxi, ok? Isso falando apenas dos taxistas, E por que tudo isso, Fernando? Por que as montadoras, agora não falando só da GM, mas por que as montadoras elas apreciam esse tipo de venda? É muito simples, gente. Sabe aquele ditado de quem não é visto não é lembrado? Isso vale muito para o mercado automobilístico. Então, quanto mais carro você coloca na rua, mais você fixa a imagem daquele carro na mente do consumidor. O cara fala, puta, eu preciso comprar um carro. Nossa, mas aí eu andei aquele dia no táxi, Opala, o carro é maravilhoso, gostoso, macio, confortável. Puta, vou lá na concessionária comprar. Enfim, as vendas diretas ajudavam e ajudam até hoje a aumentar a participação de mercado, logicamente trazendo lucro para a fábrica, afinal de contas o carro não é vendido de graça, mas principalmente dar visibilidade para a marca, ok? E nisso o Opala foi muito bem explorado pela GM. Então, gente, nós temos frotas
muito diversificadas com participação do Opala. Começamos a falar dos taxistas, beleza? Sejam eles particulares, sejam eles de grandes empresas, como a Vermelho e Branco aqui de São Paulo, citada, né, anteriormente. Vamos falar também, gente, da participação militar. Com certeza, o Opala foi muito presente nas Forças Armadas, tanto, né, nas três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, como também nas polícias. Inclusive, nós temos o prazer, né, de ter dois veículos com esse histórico dentro do nosso clube. O primeiro deles, um Opala Commodore 1980, preto, formal, que é do nosso amigo Eduardo Lisboa, vice-presidente do clube, né, que tem inclusive vídeo no canal, se você quiser, pega aí no histórico, você vai ver, tá? Vídeo desse carro maravilhoso. É um carro que teve, na verdade, duas passagens muito bacanas. A primeira passagem pela República, ou seja, foi um carro que atuou de 80 a 83, 84, se eu não me engano, tá? Pela República do nosso país, lá em Brasília. E depois esse carro foi direcionado para o quartel de Rio Negrinho, Santa Catarina, por onde ele serviu até 1999 como transporte de um dos sargentos. Imagina, um veículo literalmente militar, né? E nós temos também uma viatura de polícia militar aqui de São Paulo, que pertence ao nosso amigo Felipe Giazzi, que é, né, do nosso corpo de diretores aí do 676 Clube. Inclusive, ele segue em processo de recaracterização. Ele segue com a sirene, segue com alguns adesivos, e o nosso amigo Felipe está prosseguindo, né, na conclusão aí da caracterização final da viatura, já que durante um certo tempo ele saiu das ruas, né, daquela caracterização cinza característico aí das nossas viaturas da Polícia Militar de São Paulo, e atuou como um veículo de trânsito. Então ele recebeu adesivos um pouquinho diferenciados na ocasião, ok? Hoje se encontra com a pintura branca Everest, mas logo mais o Felipe vai concluir aí, né, o regresso dele para suas origens aí militares. Bom, falamos aí dos carros que serviram ao Exército, inclusive vale lembrar, tem um outro bom exemplo também, né, no canal do nosso amigo Badolato, um Opala Commodore 88, que inclusive 88 com banco baixo, imagina, gente, justamente porque é uma característica solicitada na ocasião para o Exército, tá? Então é um outro exemplo também de um veículo que serviu aí, né, às Forças Armadas. Temos registros e imagens também de Opalas na Aeronáutica com aquela cor azul fosca, né, meio sem brilho, azul escuro, característico, né, dos veículos das Forças Armadas, na Aeronáutica no caso, né? E na Marinha eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eu já vi algumas ambulâncias, né? Algumas caravans ambulâncias dentro aí, né, da Marinha, né? Dentro dos quartéis da Marinha, ok? Falando já de ambulâncias, né? Tivemos ambulâncias particulares e públicas também com o Chevrolet Caravan, né? Eu lembro, meu pai inclusive conta até hoje, sempre que a gente para conversar sobre o Opala, ele lembra da Caravan, ambulância que tinha na empresa onde ele trabalhava em São Paulo, né? Trabalhou mais de 2 décadas lá, e era um veículo, na época, extremamente bem conservado. Até hoje ele não sabe se esse carro está por lá ou não, enfim. Quem adquiriu certamente um veículo muito novo, pelo que ele me conta, né? E nós tivemos viaturas públicas também, né? Aí as ambulâncias em tantos e tantos municípios, né? Inclusive o último Opala, que na verdade foi uma última Caravan, né? Adquirida aí pelo Badolato também, servia ao município de Barbacena, né? Era um veículo que trabalhava pelo município, uma ambulância de uso público, né? Trabalhava pelo SUS, então é um outro ótimo exemplo, né? Temos tantas e tantas imagens, algumas delas nós vamos ver aqui também no nosso clipe, da participação da Caravan na Polícia Rodoviária Federal, tá? Principalmente, inclusive tem uma curiosidade bacana, a grande maioria dessas viaturas Caravan da Polícia Rodoviária Federal eram 400, né? Meio que quebrando um pouquinho a regra tão conhecida por nós, né? De que as viaturas de uma maneira geral são as versões de entrada, como na verdade são. No caso do Opala, ou Opala Standard, ou Opala L, ou Opala SL, dependendo, né, da época de produção, a época que esses carros foram adquiridos pelo governo. Contrariando um pouquinho, né, essas Caravans eram 400, tá? Eram 6 cilindros. E também, gente, uma curiosidade bacana, tá? Para quem acha que só nesse tipo de aplicação o Opala foi usado, negativo.
O Opala, durante a década de 80 principalmente, foi considerado o famoso carro de deputado, isso mesmo. Inclusive vocês vão ver uma imagem aqui no nosso clipe do finado deputado Ulisses Guimarães com um Commodore que foi de seu uso. E note que inclusive, né, o velho era tão pomposo, digamos assim, que ele fez questão de ter as placas, que na época eram amarelas, com as suas iniciais. Vocês vão ver lá UG, né, placa amarela. E eram os carros característicos dos deputados, né, senadores, os Opala Commodore, 6 cilindros, todos eles, sempre com o maior número de equipamentos possível, sempre completos. E nós tivemos também, como eu citei para vocês, o Commodore do Eduardo, nós também tivemos o diplomata servindo, né, a presidência da República e os cargos, né, de maior patente. Nós temos conhecimento de unidades aqui em São Paulo, em Brasília também, e em outros locais aqui do nosso país, que pertenceram, né, à República, inclusive ainda mantém a plaquetinha de patrimônio da República rebitada nas colunas, no caso aqui na coluna A do lado do motorista. A grande maioria das unidades era dessa lindíssima cor aqui, eram Opalas Diplomata SE 91 azul drava, né, iguais a essa joia aqui. E nós conhecemos inclusive um que é um marrom torá, né, nosso amigo Alexandre Fonseca. Ele participa aí do nosso grupo de donos de Opala 9192 aí, que sempre prestigiam os nossos vídeos também. E nós também tivemos o Opala em outras frotas governamentais, como Tribunal Regional do Trabalho, como foi inclusive, né, a unidade que pertence ao nosso amigo Edson, né, da garagem do Opala. Um abraço para você, Edson, aí, tá bom? E tivemos também em outras frotas, né, o Opala também trabalhando, atuando aí, como veículos de usos, né, diversos, fiscais, veículos de locação também, né, daí já logicamente partindo para a área particular, né, para as locadoras particulares, enfim, o Opala foi um carro amplamente usado, não é à toa que ele chegou aí a 1 milhão de unidades. Bom, meus amigos, agora vocês vão ficar aí com diversas imagens que eu fui coletando durante a semana, né, desses veículos tão importantes de frota. Uma outra, é importante salientar que principalmente a frota militar e a frota de táxis foram responsáveis por dar uma imagem de robustez ao Opala, sobretudo ao motor 4 cilindros, porque foram dessas frotas que surgiram os relatos, né, das altíssimas quilometragens que esses motores aguentavam, né, suportavam aí sem retífica. Tem registro de Opala 4 cilindros chegando a 1 milhão de quilômetros sem abrir o motor. Tenta imaginar isso, né? O próprio 6 cilindros aí que pertence ao nosso amigo Eduardo, o carro rodou praticamente 500 mil quilômetros sem retífica, porque ele tem um histórico todo de manutenção que ele conseguiu, né, com o antigo usuário dele, o sargento reformado lá no quartel. Tentem imaginar, gente, sabe, é dessas frotas que partem os bons exemplos de durabilidade, e isso foi só melhorando cada vez mais a imagem do Opala como um bom produto frente ao consumidor brasileiro. Beleza, gente? Bom, não posso encerrar esse vídeo sem deixar o meu abraço também para o meu amigo André Merlin, que pediu, né? Andrezão, um abraço a você, tá seguindo aí o nosso trabalho, né? Tá seguindo aí os nossos vídeos. Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. E agora fiquem com um clipe com diversas imagens que nós coletamos aí da participação do Opala nas frotas, sejam elas quais forem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem temos mais vídeos de curiosidades sobre Opala, agora falando sobre Opala nas pistas. Não perca, hein? Forte abraço, estamos juntos.